Localizada no centro oriental do distrito de Vila Real e da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, Mursa voltou a ser o palco de abertura do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Uma das rampas mais técnicas do calendário nacional, que voltou após 2 anos de interrupção e trouxe com ela o regresso das emoções fortes à região. A primeira prova do campeonato contou com um plantel de luxo e pelo meio com algumas caras novas, muitos rostos femininos e vários carros por estrear. Foram ao todo 54 pilotos a marcar presença na Vila Transmontana e a fazerem-se às famosas curvas de Mursa. Não há ano em que o campeonato não tente inovar. Se na edição passada inseriu-se 2 taças na competição, este ano criou o Campeonato de Portugal de Montanha 1300. Uma sucessão das taças de Portugal 1300 que engloba os automóveis modernos e clássicos. É diferente disputar um campeonato nacional ou disputar uma taça. Portanto, nós transformamos as 2 taças em 2 divisões, modernos e clássicos, com um pódio absoluto. Nos protótipos viveram-se lutas intensas, onde foi preciso defender até à última subida um dos lugares do pódio. Hélder Silva entrou na nova temporada com vontade de revalidar o título e isso comprovou-se nos 2 dias de competição. Para tentar melhorar resultados e ser ainda mais rápido que na época passada, apostou numa nova máquina, um Ozella PA2000. O piloto conseguiu ser sempre o mais forte, exceto na segunda subida de treinos. No segundo dia da competição, mesmo com os pneus velhos, continuou a brilhar rampa acima, ao terminar a primeira jornada do ano em 4 minutos, 7 segundos e 825 milésimos. Carro novo, uma adaptação, correu tudo muito bem, a equipa esteve fantástica, conseguiu com tudo novo pôr uma coisa em condições, um carro excelente. Quem também não esteve para brincadeiras foi José Correia, que conseguiu o segundo melhor tempo à geral e dos protótipos A. Alinhou em Mursa, tal como o adversário, aos comandos de um novo carro. Apesar de o Norma FC20 ter uma condução diferente do que estava habituado, o piloto quis apostar numa máquina mais agressiva para reconquistar o título absoluto que deixou escapar depois de uma temporada de azares no ano passado. Sabendo de antemão que a concorrência era forte, apostou em amealhar pontos para o campeonato. Ritmo não lhe faltou e chegou a ser o mais rápido na segunda subida de treinos. Mas quando tudo parecia ir bem, eis que no domingo um amortecedor partido fê-lo rodar de forma cautelosa. Sem forma de o substituir e com dificuldades em controlar o carro, ficou a 5 segundos e 489 milésimos da vitória. O top 3 da geral fechou com Nuno Guimarães, que esta época voltou a confiar no Silvacar S2. Cauteloso por ser início da temporada, sentiu na pele o tempo de paragem. Conseguiu impor um ritmo equilibrado ao longo das subidas e logo no primeiro dia de competição ocupou o 3º posto à geral. Um arranque de temporada positivo para o piloto, que além do 3º lugar à geral, foi líder dos protótipos B. Joaquim Rino aproveitou as subidas de treino para voltar ao ritmo de competição e relembrar as curvas de Mursa. Na primeira subida oficial, sofreu algumas derrapagens devido ao piso frio e aos pneus que já eram da temporada passada. Para não voltar a correr os mesmos riscos, apostou nos pneus novos no segundo dia da competição. Uma boa aposta que o levou a aventurar-se mais rampa acima e ser o segundo mais rápido dos protótipos B. Depois de ter vencido na época passada em Turismos 3, Sérgio Nogueira deu o salto na competição. Uma ascensão na carreira que já fazia parte dos planos do piloto, mas que só agora conseguiu realizar. Tudo é novo para o piloto, até a condução do Ozella PA21S Evo. Um carro mais competitivo, rápido e com travagens bastante diferentes do antigo Clio. Contudo, mostrou domar bem a máquina e foi muito consistente no primeiro dia de prova. No dia seguinte, logo no warm-up, um azar mecânico o deixou fora de corrida. Uma roda dianteira desapertada quase pôs tudo a perder. Com o carro recomposto para as qualificações, Nogueira esteve imparável e foi também o 3º dos protótipos A. Vítor Bessa, piloto de perícias há 11 anos, decidiu aventurar-se agora na montanha. Entusiasmado com a nova disciplina, não teve o início de prova como esperado.
Logo na primeira subida de treinos, o carro não pegou e o piloto não subiu. Sem conhecer o traçado que iria enfrentar, ainda se viu a par com algumas dificuldades técnicas. Conquistou o terceiro posto dos protótipos B. No GTs, o duelo foi entre Vítor Pascoal e Pedro Marques. Um clássico nesta divisão em que Pascoal levou a melhor. O Porsche 911 do piloto de Baião sofreu uma revisão profunda para a nova temporada. Sem tempo para o testar, Vítor Pascoal foi notando que ao longo das subidas havia sempre alguma coisa que precisava de ser afinada. Pouco confortável com a situação e a sentir a forte pressão de Marques, foi puxando ao máximo pelo Porsche. Pascoal só descansou quando viu o adversário abandonar a corrida devido a um problema mecânico. Já com o primeiro lugar garantido, rodou rampa acima apenas para pontuar. Ontem estava difícil para nós, não tivemos tempo de testar o carro, estava apreensivo quanto o tempo que iria conseguir e reparámos que realmente não tínhamos o carro em condições. Hoje melhorámos o carro. Gabriela Correia regressou ao campeonato a tempo inteiro e mais forte que antes. Desta vez aos comandos de um Mercedes AMG, um carro bem diferente do Seat que conduzia nas épocas anteriores. Sem conhecer bem os pontos de travagem e as mudanças, aproveitou a prova para se adaptar melhor à nova máquina. Nas primeiras subidas sentiu dificuldades em contornar as curvas, porque o volante não estava na medida certa. Mesmo assim, impressionou rampa acima e surpreendeu ao conquistar o segundo lugar dos GTs. O pódio ficou completo com o espanhol Bernardo Garcia. Esta não é a primeira vez do piloto em Portugal. No ano passado fez a última rampa do campeonato, a de Boticas, e agora apostou em Mursa. Aproveitou as subidas de treino para memorizar cada curva e saber em qual podia arriscar mais. Conhecidos os cantos à casa, foi baixando tempos, subida após subida, ficando a 14 segundos e 523 milésimos do líder. Em último ficou Pedro Marques. O piloto que até estava na discussão pelo primeiro lugar, viu todo o esforço cair por terra quando sentiu um problema mecânico. Logo no primeiro dia de competição, a embreagem não estava nas melhores condições, atrapalhando a prestação do piloto. Contudo, conseguiu fazer o melhor tempo na primeira subida pontuável. Já na segunda, o Porsche fugiu-lhe, fez um peão e subiu uma valeta. Com o carro a verter água, só alinhou na derradeira subida para pontuar. Quanto à categoria turismos, na divisão 1, o tricampeão Luís Nunes voltou a dominar. O piloto pôs de lado o Fiesta R5 para dar lugar a um Skoda Fabia R5, mas os planos do piloto não eram estes. Os olhos estavam postos no protótipo, mas não conseguiu orçamento suficiente para levar o projeto avante. Ponderou parar, mas à última da hora optou por voltar a competir nos turismos. Ainda a adaptar-se à nova máquina, deixou o carro ir abaixo quando se preparava para partir. Nervoso com o sucedido, não conseguiu reverter o resultado, fazendo o pior tempo das 3 subidas oficiais. Já nas restantes, mostrou o ritmo com que habituou os adversários nas temporadas passadas. José Pedro Gomes foi o segundo mais rápido da divisão. Sem problemas durante a prova, aproveitou as subidas de treino para relembrar todas as curvas e contracurvas de Mursa. Cada subida serviu para baixar tempos e terminou quase a 10 segundos do líder. Daniela Marques, um dos rostos femininos a alinhar nesta prova, ficou em terceiro lugar com um tempo de 5 minutos, 17 segundos e 136 milésimos. Seguimos agora para a divisão 2 dos turismos. Não há uma prova em Mursa em que Joaquim Teixeira não faça bons resultados. E o piloto voltou a provar que é um dos mais consistentes e rápidos dos turismos. Na primeira subida oficial, foi obrigado a parar devido a um piloto que estava atravessado na estrada. Uma situação que acabou por mexerem muito com as contas. Já nas seguintes, nada atrapalhou a prestação de Teixeira, que conseguiu conquistar o objetivo que tinha traçado.
fazer o melhor tempo que alguma vez fez nesta rampa. Um tempo que o levou à liderança dos Turismos 2, sem discussão. Consegui 2 bons resultados que me permitiram vencer além da minha divisão, também o absoluto da categoria Turismos e posicionar-me dentro do top 10, que era do absoluto, que não é fácil. Eu penso que até mesmo assim fiquei muito perto do top 5. Manuel Rocha e Sousa ocupou o segundo posto da divisão. Nos treinos e com os pneus frios, o piloto acabou por fazer um peão. Incidente que ultrapassou na hora de recuperar confiança subida após subida e reduzir tempos. Ficou a 22 segundos e 697 milésimos do líder. Paulo Silva apostou nos treinos para verificar o estado da subida e saber se podia ou não arriscar. O piso estava frio e com algum óleo, mas mesmo assim pôs prego ao fundo. Fez o melhor tempo na subida do tudo ou nada, com um crono de 2 minutos, 27 segundos e 323 milésimos. Seguiu-se Gonçalo Macedo, uma das estreias nesta prova. Piloto de rallycross, decidiu aventurar-se em Mursa por ser uma prova perto de casa. Enfrentou alguns problemas mecânicos, mas nada que ensombrasse a prestação do piloto. José Salgado completou o top 5 dos Turismos 2. Habituado a ter alguém a ditar-lhe as notas, precisou de máxima concentração para que nada falhasse. Quanto à divisão 3 dos turismos, foi Parecido Submaviel quem levou a melhor. Esta temporada o piloto também queria dar o salto na carreira, mas a falta de apoios levou-o a abandonar essa decisão. Voltou a alinhar com o Clio e fazer tremer a concorrência. No primeiro dia discutiu o primeiro posto taco a taco com Alberto Pereira, mas no dia seguinte foi Bruno Carvalho quem veio mexer com as contas. Submaviel não se deixou intimidar e rodou mais rápido que os adversários, registrando os melhores tempos na primeira e terceira subida. Atrás a 1 segundo e 95 milésimos ficou Bruno Carvalho. A correr pela primeira vez em Mursa, aproveitou as subidas de treino para se adaptar ao traçado. Mas na subida oficial de sábado deparou-se com um problema. O corta-corrente do Citroën Saxo desligou-se e parou a meio da rampa. No dia seguinte fez o segundo melhor tempo. Alberto Pereira conquistou a terceira posição. Todo o trabalho feito ao longo dos 2 dias de prova deixaram-no numa boa posição. Rodou sem problemas e foi melhorando os tempos subida a subida, não conseguiu, no entanto, o objetivo pretendido, ocupar a primeira posição. Esteve perto, mas os 2 segundos e 824 milésimos que fez a mais deixaram-no cair por terra todo o esforço. A um passo do pódio ficou Luís Delgado. Foi aos comandos de um Honda Civic, um carro do troféu de velocidade, que o piloto se apresentou na linha de partida. Sem apostar em novas afinações, manteve um ritmo forte em todas as subidas para tentar subir na tabela classificativa. Com tempos muito constantes, foi melhor na derradeira subida. A fechar o top 5 da divisão, José Borges. A correr pela primeira vez no campeonato, apaixonou-se pela disciplina ao vir a rampa Santa Marta. Começou nos regionais e agora é um dos nomes do campeonato. Em fase de adaptação ao Citroën C2, sentiu algumas diferenças na condução, mas foi aperfeiçoando a técnica subida após subida. Também aos comandos de um Citroën C2 esteve Lionel Brás. A tentar adaptar-se ainda ao novo carro, apenas não alinhou na segunda subida oficial devido a um problema mecânico. Seguiu-se Marco Gonçalves, um estreante que não começou com a roda direita. Durante a primeira subida pontuável, saltou-lhe a vareta do óleo, o que originou um derrame de óleo na subida e depois o fez atravessar-se na estrada. Ruth Brás terminou na 8ª posição. A piloto foi uma das rookies da temporada passada, mas este ano vem para fazer o campeonato todo. Agora é hora de conhecermos os vencedores do Campeonato de Portugal de Legends de Montanha.
O primeiro lugar parecia garantido, até que um azar veio mexer com as contas. Luís Silva, que estava a dominar entre os Legends, partiu a transmissão na primeira subida oficial de prova e foi obrigado a desistir e só voltou a alinhar no dia seguinte. Com medo de que o mesmo se voltasse a repetir, rodou cauteloso apenas para pontuar. Ainda assim foi o mais rápido. Desde outubro, sem pegar no BMW, João Macedo sentiu alguma dificuldade neste primeiro arranque. Foi ganhando o ritmo pouco a pouco e aproveitou o infortúnio do adversário para liderar o primeiro dia de prova. No dia seguinte tentou defender a posição, mas acabou por ser empurrado para o segundo posto. O terceiro lugar foi ocupado pela estreante Sónia Pereira. Mesmo com alguns sobressaltos nas subidas de treino, na hora da verdade brilhou rampa acima. Miguel Gonçalves, outro estreante nos Legends, vai fazer o campeonato a tempo inteiro. Sabendo de antemão que este percurso era muito técnico, aproveitou a semana anterior à prova para estudar a rampa e tirar notas. Terminou na quarta posição. A fechar o top 5, Abílio Aparício. A dar os primeiros passos na montanha, não quis correr riscos logo na primeira prova e jogou sempre pelo seguro. Filha de peixe sabe nadar e prova disso é Alexandre Rino. Apaixonada pelo desporto automóvel, começou nestas andanças em 2016, na rampa Porto de Mós, até querer algo mais desafiante. A piloto não começou da melhor maneira, já que numa subida de treinos ficou a meio depois do acelerador ter colado. A partir daí foi melhorando a prestação e reduzindo tempos. Terminou na sexta posição. Arlindo Bessa, que se estreou na época passada em turismos na Divisão 3, alinhou esta temporada nos Legends. Sem conhecer a pista e a conduzir o Toyota Carina pela primeira vez, fez uma boa prestação. A fechar a tabela classificativa dos Legends, Celso Fonseca. Uma prova de testagens para o piloto, já que não conduzia há algum tempo o Nissan. Dos Legends passamos para os clássicos. Aqui, a vitória pertenceu a Fernando Salgueiro. O campeão em título 2021 entrou em Mursa com a garra toda. Foi sempre o mais rápido desde o primeiro treino. Ainda viu o lugar a ser ameaçado pelo colega de equipa Ricardo Loureiro. Mas Salgueiro veio para defender o título e no tira-teimas final foi o mais forte. O meu adversário e o meu colega Ricardo Loureiro acertou-me um bocadinho os calcanhares, mas eu consegui superar. Ricardo Loureiro bem tentou rodar à mesma velocidade que o líder e quase o fez. Nas primeiras subidas de treinos ainda apanhou alguns sustos devido à pista e aos pneus estarem frios, mas nada que o impedisse de lutar pela vitória. Nas provas de fogo foi diminuindo a distância para Salgueiro, ficou a 1 segundo e 269 milésimos do adversário. Luís Moutinho garantiu o terceiro lugar. Ao longo do fim de semana fez uma prestação sólida, sem erros e sobressaltos. O suficiente para assegurar um lugar no pódio nesta prova de abertura. Já Carlos Fava sentiu logo nos treinos problemas de carburação. Nada que não tivesse sido resolvido e na primeira subida oficial já o Volkswagen 1303 estava operacional. Fava terminou na quarta posição. Rui Gama fez mal as contas e na primeira subida de treino o carro parou por falta de gasolina. Depois disso rodou sem problemas, conseguiu um quinto lugar. E vamos agora à grande novidade desta temporada, o Campeonato de Portugal de Montanha 1300. Na divisão Clássicos, Carlos Manuel Delgado foi o grande vencedor. Inscreveu-se na montanha por influência dos filhos e escolheu a rampa Porca de Mursa para experimentar a disciplina. Apesar de estar a sentir as dificuldades de quem está a iniciar, conseguiu sempre reduzir tempos, tendo feito melhor na segunda subida oficial. As primeiras subidas, eu senti muita dificuldade, porque é a primeira vez que vejo uma prova destas e há sempre uma dificuldade. O segundo lugar foi ocupado por Domingos Fernandes e o seu Auto Bianchi, um clássico nestas andanças. Sempre a progredir, o piloto de Armamar deu espetáculo, como já é habitual.
Quanto à divisão modernos, com 10 pilotos à partida, o domínio pertenceu a Armando Freitas, que liderou de fio a pavio. Sempre com um nível muito acima dos adversários, terminou o primeiro embate do ano com uma diferença de quase 20 segundos. Em segundo, Tiago Santos. O piloto apostou numa nova modificação no Citroën AX e aproveitou para o testar nesta rampa. Sabendo de antemão que o carro do líder era mais forte, limitou-se a defender o segundo posto. E precisou mesmo de defender, porque Tiago Silva não esteve para brincadeiras. A discutir taco a taco, ficou em terceiro por apenas 4 segundos. Na primeira subida oficial chegou a sofrer um percalço numa das curvas, o que o levou a mexer com as contas. Tirando isso, conseguiu melhorar e confiar a 100% na prestação do Toyota Starlet. Eva Laranjeira, aos comandos de um Peugeot 205, posicionou-se na 5ª posição. Na primeira subida oficial apanhou um susto que lhe condicionou o resultado. Uma saída de uma direita mais fechada levou o carro a ficar sem traseira. Simplício Taveira estreou-se aos comandos de um Citroën C1. Esta é a 5ª vez que faz esta rampa e sempre com carros diferentes. A primeira subida foi feita com cautela para ver como o carro se comportava. Visto que o desempenho da nova máquina estava no ponto, foi pôr prega fundo. Daniela Ferreira veio de olhos vendados. Sem conhecer os cantos da rampa, sentiu-se um pouco perdida na primeira subida de treinos. Foi sempre palpando o terreno e memorizando todas as curvas para poder atacar mais tarde. E assim fez, mais adaptada à pista, foi sempre baixando tempos. Por último, Rita Matos, que fez os primeiros quilómetros de competição. Terminou na 8ª posição, com um crono de 6 minutos e 32 segundos. Ficou assim dado o pontapé de saída da nova temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O traçado fala por si. É o traçado mais técnico e considerado pelos pilotos de todo o Campeonato de Portugal de Montanha e acho que tudo correu bem. O São Pedro foi um grande aliado. Os incidentes que é normal nestas provas estivemos à altura de os resolver. Tudo terminou em beleza. Foi uma prova que tiveram 54 pilotos inscritos, 54 equipas, é muito bom. Nós esperamos que na próxima prova possamos ter acima dos 60. O município de Mursa vem, no fundo, reforçar profundamente a nossa visão e o nosso empenho para que esta prova, no conjunto daquilo que são as provas do desporto automóvel, possa, no futuro, ter uma palavra ainda maior. A caravana da montanha segue agora para a rampa da Penha Paisagem Protegida, a 2 e a 3 de Abril. Até lá! Kia, movement that inspires.